Oi, gente, está começando mais um episódio do CanastraCast, o podcast do Canastra Hub, voltado a um bate-papo sobre inovação, educação e empreendedorismo. Meu nome é Giovana, eu sou estudante de medicina veterinária, estou aqui com o Hugo, que é estudante de engenharia da computação, e hoje a gente está aqui para bater um bate-papo sobre os projetos que a instituição vem desenvolvendo, sobre os desafios que a escola enfrenta, com o nosso diretor-geral, Humberto. Professor Humberto, é um prazer estar aqui com você hoje, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Giovana, Hugo. Sempre é bom a gente estar num momentos como esse, realmente compartilhando as informações. A nossa instituição é uma instituição muito ampla, né? Cresceu muito e às vezes esses canais de comunicação são importantes realmente para que a gente, né, aproxime os setores, aproxime realmente os cursos. Então acho que vai ser um bate-papo bem legal. Sim. Professor Humberto, assim, para começar, às vezes alguém que está acompanhando a gente, às vezes pode não te conhecer ainda, poderia contar um pouquinho sobre sua formação, sua trajetória, até chegar como diretor do IF? Que bom, essa é uma história que a gente sempre gosta de recordar, né? Eu sou de Bambuí, sou natural de Bambuí, mas morei um tempo fora, depois acabei retornando, né? Já tem 20 anos que eu retornei para a instituição. A instituição a gente tem um carinho muito grande por ela, então a gente tem realmente uma história, mas como eu disse, sou natural de Bambuí, né? Fiquei aqui até o ensino médio, né? Até no ensino, na educação básica, o ensino médio eu fiz em Belo Horizonte, depois eu fiz a minha graduação em Uberaba, então minha formação ela é engenharia civil. E posteriormente eu fui trabalhar, minha vida inteira eu trabalhei com a parte realmente com construção, né? Grandes obras na região de Uberaba, onde eu formei. Depois eu tive a oportunidade de estar em Brasília no Ministério da Educação, onde eu atuei em várias obras também no Nordeste e Norte. Então aí começou a realmente despertar essa curiosidade, esse entusiasmo pela educação, pelo ensino. Então eu tive a oportunidade de construir escolas, reformar, trabalhar com vários cursos de capacitações, quando eu tive a possibilidade de retornar para Bambuí. Então, quando eu retornei para Bambuí, que sempre foi um sonho, né, a gente até eu brincava muito, falava assim, quando eu aposentasse, eu queria voltar para Bambuí. Eu não imaginava que fosse tão rápido. Então, já tem 20 anos que teve o concurso aqui, que foi na expansão da Escola Agrotécnica Federal para o Cefet. Então, realmente, eu cheguei junto com o pessoal que fez a implementação realmente dos cursos superiores, com os primeiros tecnólogos. E aí, eu vindo aqui, eu me identifico com a dinâmica da escola, foi quando eu fiz a minha pós, né? Então, realmente, eu fiz a minha pós-graduação, mestrado, doutorado, na área da engenharia agrícola, né? Voltado para a parte de ambiência, produção animal. Foi quando eu linkei as duas formações, que é a construção civil, com realmente a questão de produção animal. E aí eu sempre ministrei nessas disciplinas, né, nessas áreas aí. Então, assim, é um relato rápido, né, dá um pouco da história, mas realmente eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição, né, assim, tenho uma história familiar realmente do meu sogro, minha esposa foi aluna aqui também, meus filhos, então, assim, a gente tem um carinho muito grande de poder estar contribuindo com essa instituição. Sim. E como o senhor falou, a nossa instituição é muito diversa, né? A gente tem vários cursos, muitos setores, muitos laboratórios. E qual que é o maior desafio de administrar uma instituição tão diversa? Na verdade, o maior desafio, ele acaba sendo transformado nas maiores oportunidades, porque quando realmente a gente tem uma instituição grande, uma instituição forte, porque a instituição de Bambuí ela é muito reconhecida. Todo lugar que a gente vai, todo mundo conhece. Eu conheço Bambuí, eu já estudei por lá, tem alguém que já estudou. Inclusive, a gente teve alguns eventos agora, e a gente conversando com os alunos, fala assim, nossa, eu fui no Mato Grosso conversando com a pessoa, nossa, eu me formei, estudei em Bambuí. Então, assim, são anos de formação. Essa escola nossa aqui, inclusive esse ano a gente completa 58 anos, né, de formando alunos aqui que contribuem no Brasil inteiro. E aí a escola cresceu muito, então hoje nós temos vários cursos. Então quando a gente fala, né, destes desafios, que eu falo que transformam oportunidades, porque a gente fala muito que os cursos começam a se completar um ao outro, né? A gente fala muito questão dos eixos formativos. Eu acho que é uma característica muito grande dos institutos federais, essa possibilidade de realmente contribuir com o aluno desde o ensino médio, né? Ele entra aqui com seus 14 anos, faz o ensino médio, tem a possibilidade de fazer a graduação e até chegar até o mestrado. Então, você tem uma formação completa, né? Que a gente chama de verticalização do ensino e a questão das grandes áreas, né? Então, as áreas se interligam. E aí, com isso, eu acho que um curso pode contribuir com o outro e a própria estrutura, ela contribui com vários cursos. Então, a gente tem realmente ambientes multidisciplinares e, com isso, a gente consegue fortalecer
fortalecer toda a cadeia, né? Então, assim, é um desafio? A gente brinca muito assim, essa escola, ela é maior que muitas cidades pequenas, então realmente tem um volume, um movimento muito grande. É uma escola que tem uma estrutura muito, muito ampla, né? A gente tem uma área construída aí de mais de 60 mil metros quadrados, nós estamos dentro de uma fazenda de 328 hectares. Então, quando a gente fala desses números, realmente o pessoal consegue perceber, enxergar o tamanho da nossa instituição, né? Assim, a força que ela tem nessa capacitação. E o desafio nosso é do dia a dia mesmo. Então, realmente, de tentar manter, né, uma escola que seja atualizada, moderna e formando grandes profissionais. Então, um ponto que a gente realmente procura fortalecer muito é essa possibilidade das ações que utilizam a parte prática, né? Então, assim, a gente acredita muito que esse contato prático, que essa vivência de laboratório, essa vivência seja na área externa com a extensão, seja com a pesquisa, eu acho que ele engrandece e fortalece muito o ensino. A gente fala muito da questão da tríade, né? Que é realmente o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente não consegue caminhar sem que eles estejam realmente totalmente correlacionados. Então, um fortalece o outro. Então, realmente, é um desafio muito grande, realmente não dá para esconder, mas a gente sempre tem que buscar as possibilidades para a gente conseguir avançar e atualizar a nossa instituição. Sim. O senhor falou sobre essa questão da interdisciplinaridade. A gente tem aqui no IF muitos extremos, né? Tem o pessoal das agrárias, em comparação tem o pessoal da computação, ali, tecnologia e tal. Como que o senhor enxerga essa conexão entre os cursos? Porque, assim, a gente percebe muito que, às vezes, tem ali aquela competiçãozinha saudável, né? Um curso, às vezes, não gosta muito do outro e tal. Como que o senhor enxerga, como os alunos lidam com isso? Às vezes, fazendo projetos com outros cursos. Como que o senhor enxerga isso? Isso a gente vê, assim, que pode ser, realmente, o grande diferencial da nossa instituição. Por quê? Porque, como eu já havia dito, né, dessa complementariedade, a gente vê a possibilidade de atuação. Então, realmente, assim, a dinâmica dos cursos, ela mudou um pouco. Talvez aquela aula expositiva em 4 paredes não seja tão interessante, né? Em função hoje do aparelho celular. Hoje você entra ali, você busca qualquer assunto, você consegue aprofundar. E aí, quando a gente realmente trabalha, né, com realidades diferentes, com focos diferentes, a gente acaba complementando. O exemplo desse é vocês dois aqui. Olha que bacana, né? Veterinária está aqui junto com a engenharia da computação. Eu tenho certeza que vocês têm algo que é comum, né? Então, realmente, até a questão do Hub, né, que é um programa do Hub, a proposta do Hub veio justamente para essa, para que a gente possa pegar que ali seja um espaço de interação entre os cursos. Então, a vontade nossa é que todos os cursos estejam ali participando e cada um realmente, né, ele possa contribuir de uma forma. Então, a gente pegar a própria engenharia da computação. Hoje, se você pegar na parte das agrárias, hoje você pegar hoje máquinas aí, realmente, que ela tem uma tecnologia que é um computador. Aquilo ali é um joystick ali dentro da cabine, que ela faz o mapeamento de adubação, de colheita, já dá todos aqueles índices. Então, assim, você tem o trabalho da computação trabalhando para das agrárias. E vice-versa também, né? A própria fazenda que a gente tem, a gente sempre destaca, assim, que o principal objetivo é o ensino, né? Mas o ensino, ele está, de certa forma, gerando uma produção. E essa produção, ela vem para justamente onde? Para ajudar no restaurante, para ajudar em outras áreas, para ajudar numa pesquisa. Então, assim, acaba abrindo as possibilidades, realmente, de interação entre os cursos. Então, assim, a gente poderia estar elencando várias possibilidades entre os vários eixos, que a gente tem, basicamente, a área das agrárias, né? Nós temos as engenharias, tem a administração e temos também as licenciaturas. Então, sim, com certeza, eu acho que existem possibilidades para que a gente possa fazer essa interação. E a gente vê o Hub, Canastra Hub, fazendo esse elo de ligação entre as profissões. Lá no Maker mesmo, o pessoal da veterinária está sendo os que mais estão engajando até agora, porque muita gente pensa, o Maker é só para quem é da computação, que gosta mais e tal. Mas, por exemplo, tem 2 alunos da veterinária que elas estão desenvolvendo um projeto lá agora, que foi até bem vislumbrado pelo Sebrae, que é fazer próteses, é tipo os modelos ali do osso do cavalo na impressora 3D, então são realmente 2 áreas muito diferentes que estão se conectando lá. Até se eu não me engano, acho que eles chegaram a fazer, inclusive, até uma prótese de uma pata de um bezerro, né? Que eles conseguiram fazer, e inclusive dentro dessa demanda vão surgindo outras demandas, que a gente realmente fala. Então, quando a gente tem um projeto e a gente tem situações e a gente quer sempre realmente avançar,
gera novas oportunidades. Então, já chegou para mim a compra, por exemplo, a possibilidade de compra de uma impressora de fibra de carbono, porque realmente ela, na autoclave, lá na esterilização, ela aguenta temperaturas superiores, que esse produto que a gente faz com a impressora atual, às vezes ele começa a deformar quando é colocado em altas temperaturas, né? Então, realmente, a gente começa a perceber justamente isso. O próprio como diz do F-Maker, no caso de uma plantio, de repente a gente pode desenvolver ali um anel para regular a semente, para colocar na máquina. Então, assim, eu acho que são várias possibilidades, várias oportunidades que foram criadas realmente com a criação do Canastra Hub. Sim. Falando mais sobre o Canastra Hub, né, diretamente, ele vem muito ligado à inovação e empreendedorismo, como a gente está conversando aqui. E aí, como que o senhor vê esse movimento, né, dos alunos sobre a inovação e empreendedorismo? Porque a escola, como o senhor falou, era uma escola agrícola, né, e vem muito dessa vertente. E aí, como que você vê esse movimento de inovação e empreendedorismo dentro do Canastra Hub? Essa foi uma vontade muito grande nossa de despertar realmente nos nossos alunos, né, essa visão empreendedora, essa visão inovadora. Porque a gente percebe que todos os profissionais vinham, né, para a universidade, para a instituição, buscar o conhecimento e aplicar o conhecimento. Hoje é tão dinâmico, realmente, que a gente tem que acompanhar essa evolução. E a gente realmente sentir essa falta dessa formação realmente empreendedora, dessa informação inovadora, e que realmente eles tenham realmente, desperte esse interesse de montar talvez seu próprio negócio lá fora, de agregar valor, ou contribuir para a evolução que seja da empresa, que seja do seu próprio negócio. Então, nós discutimos muito a questão do, como foi dito, né, o ensino, pesquisa e a extensão. Então, a inovação e o empreendedorismo, a gente vê que ele vem realmente para complementar, como se fosse mais um pilar realmente do ensino, da educação, que hoje, realmente, assim, a evolução ela é muito rápida. Então, antigamente, a gente talvez se montava-se um curso aí, ele ficava aí 10, 20, 30, 40 anos no mesmo formato. Então, hoje, a gente tem que ter realmente essa sensibilidade de que, às vezes, que nós estamos conversando aqui hoje, talvez amanhã já está ultrapassado. Então, realmente, nós temos que acompanhar, né, essas tendências. E a inovação e empreendedorismo é uma tendência que eu acho que veio para ficar. Então, realmente, assim, por tudo que nós estamos falando, essa revolução tecnológica, então a gente tem realmente conseguir identificar e ver o que se aplica à nossa realidade. Então, com isso, a gente vai estar mantendo, né, formando os nossos alunos para que ele tenha realmente um diferencial no mercado de trabalho. A gente sempre fala, o mercado de trabalho está cheio de bons profissionais. Então, a gente busca sempre formar excelentes profissionais. Então, a gente vem realmente com essa visão nova, com essa colaboração, desse trabalho de equipe, de trabalhar em várias áreas diferentes, usando, né, uma única ferramenta. Assim, saindo agora um pouquinho da parte do Canastra Hub, que outros projetos que já estão em andamento aqui no IF que a gente já pode esperar sair por agora? Então, a gente realmente a gente pegou por etapas, sabe? Quando nós pegamos a escola, realmente a gente precisou de dar uma atenção em alguns setores, a gente realmente deu uma atenção no setor de produção, que seria o primeiro ano para a gente conseguir otimizar a produção, e essa produção ela voltar em benefício para a escola. Então, realmente, nós pegamos, né, uma organização do setor de produção. Agora, nós estamos com um foco muito grande na questão dos ambientes de ensino-aprendizagem. Então, que seriam as salas de aula. Então, a gente está realmente pintando as salas de aula, trocamos os ventiladores, então compramos quadros novos, data show também já acabou de chegar já uma série de data shows novos aqui, realmente para valorizar aquele espaço de ensino, aprendizagem. E aí a gente está com projetos também, substituição de ar-condicionado, conseguimos aprovar um projeto que é ligado à CEMIG, que é eficiência energética, que a gente conseguiu aprovar esse projeto, então em breve a gente vai estar substituindo alguns equipamentos aí já ultrapassados, que gastam muita energia. A gente está realmente agora, questão do próprio restaurante universitário, que ele realmente é um ponto importante, que todos os alunos passam por ali, bem dizer, quase todos passam por ali, e ali é um ponto realmente assim, muito importante para a gente. Então, a gente está dando uma otimizada nele, uma modernizada no restaurante, e projetos realmente para valorizar agora os nossos servidores, os nossos alunos. Então, a gente está vindo com alguns ambientes realmente de convivência, que é uma proposta para esse ano agora, né? Tanto para os servidores quanto para os alunos. Então, a gente já está em conversa para conseguir estruturar realmente esses ambientes que possam ser utilizados, né? Porque a gente sabe que os alunos
vem para cá de manhã, talvez fica aqui até a noite. Às vezes a gente sabe que é algum intervalo ali, não tem um lugar adequado para ficar. Então a gente está começando a estruturar e a gente espera que esse ano a gente consiga já tirar alguma coisa do papel. Ter aquele lugar ali para fazer o quilo depois do almoço, eu acho que Na veterinária a gente precisa bastante. Eu acho que é interessante justamente assim, essa conversa, esse canal de comunicação, é importante até para a gente realmente entender o que seria a maior prioridade, porque às vezes a gente costuma dizer muito assim, às vezes a gente está com uma série de projetos, talvez, mas naquele projeto não seja talvez o mais importante para toda a comunidade. Então isso nos ajuda a ter essa percepção, ter essa proximidade e realmente a gente dentro do limite, a gente, assim, na verdade, a gente quer fazer tudo, né? Claro. Mas a nossa possibilidade, nossas pernas, elas não conseguem nos levar onde a gente gostaria. Mas dentro do possível, a gente conseguir atender de forma que a maioria, né, fique aí realmente satisfeita. Sim. Então, falando sobre investimento, se hoje o IFMG recebesse um grande investimento, qual que seria a prioridade? A gente está com foco nos laboratórios, realmente são abastecer os laboratórios de material mesmo de consumo, né? E realmente esses espaços de vivência. Então a gente pode perceber que a gente está pintando alguns prédios, a gente conseguiu dar uma manutenção no asfalto, né? Aquela lagoa foi um grande transtorno para a gente, né? Então a gente conseguiu realmente concluir a obra. Aí que a gente até comenta ali que a gente dá valor. A gente passa ali todo dia. Ninguém deu valor. Sim. O dia que nós não conseguimos passar lá virou um caos, vamos dizer assim. Então, realmente, a gente viu tanto que é importante, né, a gente manter a questão do deslocamento. Tem alguns pontos aí que realmente que a gente vai começar a organizar, a questão das motos elétricas. A gente tem alguns pontos que a gente vai discutir, mas investimento hoje, né, tendo a possibilidade de investimento, realmente o que é? É sempre melhorar os ambientes de ensino-aprendizagem, que seria a prioridade agora, e realmente pegar espaços realmente comunitários para que todos possam estar utilizando. Essa questão aí das demandas, você acha que tem alguma demanda em específico que, do nosso ponto de vista de estudantes, pode parecer uma coisa simples e, assim, tranquilo de resolver, mas que, assim, da parte administrativa já é muito mais complexo do que a gente imagina? Por exemplo, a gente quer criar aqui a escola como se fosse um ambiente agradável, né? Então, assim, realmente a gente fala assim, gente, é como se fosse realmente a extensão da nossa casa. Sim. Então, a gente tem realmente várias demandas, várias possibilidades, né? Então, eu acho que uma boa conversa, uma conversa franca, realmente eu acho que a gente consegue alinhar os pontos, porque às vezes o que entende-se que é talvez impossível não seja tão complicado, e o que talvez que a gente consiga achar que é possível não seja o objetivo, entendeu? Sim. Da maioria dos alunos. Eu acho que realmente é um alinhamento, como a gente tem feito, a gente tem sempre pautado no bom diálogo, na boa conversa. Todo semestre a gente faz reuniões de recepção, seja com docente, seja com servidor. A gente tem um canal aberto aí realmente de conversa com os alunos sempre que eles procuram, né? A gente recebe e a gente realmente vai fazendo esse alinhamento de expectativas. Sim. Então é importante realmente assim, o que a gente precisa, né? O que nós podemos fazer? Então, em conversa com o próprio DCE, próprio DA, às vezes assim, o ambiente ali estava escuro. A gente foi verificar que assim, era uma questão mesmo de alinhamento de manutenção, que é o pessoal pegar, anotar o número de poste que a lâmpada está queimada, o pessoal ia lá trocar. Então, assim, às vezes, a gente não percebe algumas situações que para vocês é importante, né? Então, assim, às vezes tem situações que são muito simples, tem outras que são mais complexas. Mas sempre a gente mantendo esse canal de comunicação, a gente consegue atendendo, né, de forma aí total, parcial, ou realmente traçando, colocando um planejamento mais a longo prazo. E talvez os alunos levando mais as demandas, né? Porque às vezes a gente tem alguma reclamação ou alguma coisa que a gente está insatisfeito, mas a gente meio que não leva isso para frente, não comunica a ninguém. E aí fica, de um lado, a gente insatisfeito com a gestão e do outro lado, vocês nem sabem da demanda que existe, né? Aproveitando sobre essa questão aí, às vezes eu acho que até muitos alunos nem sabem especificamente como levar essas demandas para frente. Como que seria assim? Como vocês poderiam explicar melhor isso? Então, vamos pegar, por exemplo, o caso de vocês dois aqui, o exemplo do curso de vocês, né? Por exemplo, a gente, no caso da veterinária,
teve sim, ela vem passando por um investimento grande, foi construído o hospital veterinário, mas o hospital veterinário tem que ser, ele tem que ser concluído os ambientes dele. Então tem a parte de grandes que ainda não foi equipada, que demanda um recurso considerável. Esse ano nós conseguimos um recurso de 500 mil para o hospital veterinário, para fazer, se eu não me engano, um laboratório de análise de sangue, eu não sei bem. Patologia, isso. Então a gente já conseguiu o recurso está na conta, então pessoal, para a gente fazer. Mas ele é um laboratório de vários que ainda a gente precisa de equipar. Então nós não podemos fechar os olhos, eu não vou colocar energia para terminar o laboratório. Não, qual que é o nosso objetivo? Quando foi perguntado questão da prioridade de recursos, né? Justamente o quê? Equipar o que precisa de se equipar e atualizar e modernizar o que já existe. Então, realmente, são a questão dos espaços, né? Então, vocês podem perceber que nós não estamos abrindo espaços novos, nós não estamos construindo. A gente está realmente otimizando, né, o que precisa. Então, seria esse ponto dos laboratórios, o que a gente precisa, né? E da engenharia de computação, um grande ponto que foi levantado foram os computadores dos laboratórios. Então, essa demanda chegou para a gente o ano passado, foi um movimento que o pessoal fez, né, da engenharia de computação, que a gente sabia dessa demanda, e nós falamos, vai ser nossa prioridade, né, realmente dar uma atenção para os laboratórios. Então, frente a isso, nós conseguimos 3 laboratórios de informática. Então, nós já montamos um com 35 máquinas novas, que já estão funcionando, tem outro que a gente fez a aquisição, a empresa ainda não entregou, de 29 máquinas, e tem mais um de 20 máquinas que a gente está acabando de comprar os equipamentos. Então, a gente, em breve, né, se der tudo certo, a gente tem 3 laboratórios aí funcionando normalmente, porque realmente os nossos computadores, eles já estavam ultrapassados, eles estavam realmente com grandes, né, problemas. Então, é como a gente disse, né, o grande desafio, porque aqui é uma escola, é uma fazenda, que é uma indústria, então a gente tem demandas de várias áreas. Então, a gente não consegue atender todos ao mesmo tempo, mas nós vamos realmente elencando em prioridades. E aí, voltando à pergunta, como que a gente faz esse canal de ligação, né? A gente tem o quê? A gente tem os professores, a gente tem os departamentos, os próprios alunos mesmo, né? Todos os alunos que nos procuraram, né, na gestão, todos foram recebidos. Então, realmente, quando a gente recebe uma demanda vinda dos alunos, cabe a gente sentar com o setor responsável e encaminhar e para realmente, né, pedir que seja atendido. Hoje mesmo, hoje eu estava andando pela escola, aí eu passei no laboratório, aí teve uma técnica do laboratório que falou assim, nossa, Humberto, que bacana, chegou um equipamento aqui que tinha anos que não vinha, né? Então chegou. Da mesma forma, eu cheguei em outro pessoal do laboratório e falei assim, nós estamos precisando aqui de fusível, nós precisando de bateria, coisa simples. Tá, mas foi passado, entendeu? Não foi. Então, às vezes, nós não ficamos sabendo que realmente precisa de uma demanda, que precisa de um material. Então, sempre que tiver, eu acho que essa conversa, esse diálogo, ele é importante. Seja com os alunos direto lá na gestão, eu falo que tem o prédio administrativo, pessoal, ele é aberto, ele, sim, é interessante até o pessoal ir lá para conhecer, para bater um papo, para ver, porque realmente a gestão, nós estamos de passagem, então realmente a gente está aqui temporário, então alguém passou por aqui um tempo atrás, nós estamos, e amanhã vão ser outros. Então é importante realmente ter essa proximidade e a gente realmente buscar atender todas as demandas. Nessa questão aí dos recursos, que nem você falou, tem ali o que o pessoal fala muito também das emendas parlamentares. Como que funciona administrativamente isso? Vocês correrem atrás, conseguirem? Então, esse aí é um ponto importante, porque hoje o recurso que vem, né, a gente tem que pensar o seguinte, o recurso existente, ele é um. Como a gente está passando por um momento, esse recurso ele está realmente, ele não consegue atender todas as demandas de manutenção da escola, que está relacionado, grande parte, ao número de matrículas. Por isso que esse grande movimento que a gente faz de divulgação da escola, de espaço lá fora, porque a gente estando lá fora, a identidade da escola, realmente, a gente consegue buscar mais alunos. Então, esse recurso vem em frente ao número de alunos que a gente faz, bem dizer, a manutenção da escola, certo? E hoje o recurso, né, todos sabem que grande parte desse recurso, ele passou para o legislativo, né? Então, por exemplo, nosso recurso que vem do executivo direto do MEC, né, direto do orçamento da União. O orçamento da União ele depende de arrecadação de impostos. E grande parte desse recurso, ele migrou para o legislativo. Então, o legislativo acaba que a gente tem que fazer esse trabalho realmente de buscar, levar projetos, apresentar e de acordo com a bandeira de cada deputado, né, ele acredita e ele coloca o recurso. Então, uma postura que nós adotamos aqui é porque nós estamos aqui representando todos. Então, assim,
quem que a gente vai correr atrás? Quem quiser ajudar a escola, Sim. entendeu? Então, quem quiser ajudar a escola, ela é muito bem-vinda, independente de partido, independente de bandeira, eu acho que, independente da questão partidária, quem vão ser os beneficiados? Vão ser os alunos. Exatamente. E isso é um dinheiro nosso, é um dinheiro que a gente paga imposto e ele volta. Então, assim, não tem porquê do fulano, do ciclano, de ninguém. Então, é um trabalho que, até eu falo assim, eu não fico muito à vontade de fazer, mas hoje nós acabamos que temos que fazer esse trabalho, né, que é necessário. Então, frente a isso, o IFMG aqui, Bambuí, a gente bateu o recorde de arrecadação de emenda. Então, foi o instituto que mais arrecadou emenda parlamentar, foi o IFMG Campus Bambuí. Então, assim, isso dá a oportunidade realmente da gente fortalecer as ações, né? Como o Hub foi a gente tem um projeto de mais genética e inseminação do gado leiteiro de 30 cidades, a do restaurante também foi das salas de aula também foi todo o recurso de emenda parlamentar. Então, assim, a gente busca, canaliza e executa. Então, a gente tem todo o cuidado, além de conseguir o recurso, é a boa execução que a gente tem a prestação de contas. Então, é dinheiro público, a gente tem a responsabilidade de realmente executar ele da melhor forma possível. O senhor falou sobre o projeto Mais Genética, você poderia falar um pouco mais sobre ele, como tem sido a atuação dele, quem são os maiores beneficiários do programa e como os estudantes têm atuado nele? Então, o programa Mais Genética, o objetivo dele é justamente gerar renda para o produtor, principalmente para o pequeno produtor. Então, a gente vê que a gente tem um grande problema hoje, que é a sucessão familiar. Então, hoje, os filhos dos produtores, os produtores não estão tendo incentivo para permanecer, né, nas propriedades rurais. Então, o Mais Genética, ele vem justamente para levar o quê? Uma genética, né, uma evolução genética muito grande, realmente, para um rebanho, né, para o pequeno produtor. Então, como que ele se desenhou? A gente recebeu esse recurso, então o Instituto Federal, ele comprou as motos, então foi disponibilizado uma moto, um botijão com sêmen, e a gente fez a capacitação dos inseminadores aqui. Então, aqui a gente usou a questão do ensino, da educação, para fazer capacitação. Então, com esse recurso, nós compramos animais para fazer os cursos. Então, esses cursos, os alunos estão aproveitando os animais para fazer os cursos de inseminação. É isso que a gente sempre fala. O programa, mesmo que ele seja externo, né, a escola tem que ter também realmente uma participação, um benefício com esses programas. E aí a gente faz o treinamento, a gente comprou sêmens de 5 raças diferentes, tá? Dentro de cada raça tem 3 touros aí diferentes, para justamente fazer o cruzamento direcionado. Então, assim, às vezes eu tenho que apurar um sangue, eu tenho que refrescar. Então, assim, o tipo de cruzamento que está mais adequado ao produtor, visando o quê? Melhoria na produção, tanto de leite quanto de carne. Então, ele agregou valor, isso é totalmente gratuito. Aí, a parceria com a prefeitura disponibiliza o inseminador e a manutenção dessa moto. Então, com isso, quem tiver interesse, entra em contato com a prefeitura, seja com o sindicato. Então, cada município, ele tem uma dinâmica diferente. Então, nesse primeiro momento, são 30 municípios. E agora, nessa segunda fase, na fase 2, a gente amplia para 60 municípios aqui da região. E aí, ele entra em contato, mostra o interesse, faz o cadastro, e o inseminador vai estar passando a propriedade, realmente fazendo a inseminação. Então, hoje, nós iniciamos recentemente, eu acredito que já tem mais de 600 animais inseminados. Certo? Então, assim, é um programa realmente que a gente acredita que vai trazer esse desenvolvimento, essa possibilidade do pequeno produtor ter contato a uma genética aí realmente de ponta. Com certeza. Puxando a sardinha um pouco mais para o meu lado, agora a parte de tecnologia e inovação, a questão da inteligência artificial. Recentemente, a gente teve a divulgação do curso de Negócios Inovadores em IA, e a gente também sabe que está encaminhado um curso de bacharel de inteligência artificial aqui para o campus. Como que o senhor vê o andamento desse curso? Então, hoje a gente está sendo realmente um dos pioneiros junto com outras instituições, realmente migrar a engenharia da computação para o bacharel, né, o bacharelado em inteligência artificial, que carinhosamente é apelidado de BIA, né? Eu não acho um nome muito... Enfim. Então assim, a gente vê realmente essa necessidade. Então, a gente pega o curso de engenharia, ele é um curso que tem uma formação extensa, são 5 anos, não é isso? Se eu não me engano. Então, com a inteligência artificial, a gente conseguiu otimizar ele, trazer ele para 4 anos, mas sem perder realmente no cerne da formação, que é a questão da programação, tudo. Então, é como se fosse realmente uma atualização da inteligência artificial. E hoje a gente vê que a inteligência artificial está
todos os lugares, Sim. né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande, foi uma proposta que foi encaminhada pelo núcleo, né, da engenharia, né, foi defendido, e realmente para a gente, é um mercado que está muito aquecido, né? Realmente, muitos alunos, eles não chegam nem a formar, porque chega no meio do curso, eles têm grandes propostas e acaba, assim, abandonando o curso para atuar no mercado. Então, assim, é aquilo que a gente já havia comentado. Então, a gente tem que realmente tendo essa percepção, observando essas oportunidades e atualizando. Então, a gente acredita muito que o curso de inteligência artificial, ele venha, né, para otimizar, né, o curso da engenharia de computação. Nos trabalhos de conclusão de curso agora mesmo da computação, se eu não me engano, acho que são 80% dos trabalhos que estão em andamento são com inteligência artificial. E assim, até aproveitando essa questão aí do curso, como que funciona, assim, as regras mais burocráticas para definir um curso? A gente sabe que tem aquela questão de distância de um IF para outro, que não pode ter o mesmo curso. Como que funciona? Isso aí quando a gente está tendo a expansão da rede, hoje o FMG, nós temos 18 unidades. Estamos ganhando mais 4 unidades. Certo? E a gente sempre trabalha por eixos, né? Então, a gente realmente para não criar uma concorrência interna, não criar aí vamos dizer, um canibalismo, né? Como se diz, entre os cursos, para a gente não concorrer internamente. Então, a gente realmente tem esses eixos, né? Que a gente segue. Então, definida a questão do eixo, a gente primeiro parte do núcleo, parte de algum movimento, e a gente faz o quê? Uma consulta pública. Porque hoje, a gente tem um cuidado muito grande em abrir curso, porque a gente tem que ver realmente os arranjos produtivos locais. Sim. Então, com a quantidade de institutos federais que a gente tem hoje, e a gente fala muito que os institutos ele tem essa característica de interiorização, né? A gente tem um compromisso nosso do desenvolvimento regional. Então, um ponto que está na formação dos institutos é essa característica de desenvolvimento regional. Então, quando a gente identifica uma demanda, a gente faz uma consulta pública, a gente analisa a viabilidade, a gente tramita isso de que forma? Primeiro pelo Conselho Acadêmico, lembrando que o Conselho Acadêmico ele é a representação de todos os segmentos, docente, técnico administrativo, dos alunos, da gestão, para discutir, para analisar essa proposta. Sendo aprovado no Conselho Acadêmico, ela é encaminhada hoje para o CONSUP, que é o Conselho, né, Superior, que é o órgão máximo da instituição. Aí eu até aproveito aqui hoje para parabenizar a participação de todos os segmentos de Bambuí. Então, nós conseguimos, na verdade, colocar representantes titulares de todos os segmentos. Técnico administrativa Monícia foi eleita, o professor Marcelo, né, na questão dos docentes. Nós tivemos o Davi Leonel, né, da agronomia, e eu também entrei como na direção. Então, a gente teve o CODIR semana passada, coloquei meu nome à disposição, e hoje também, na questão da gestão da direção, a gente faz parte. Então, o CONSUP é o órgão máximo, né, que faz o quê? A análise e a aprovação. Mas antes do CONSUP, a gente tem as comissões de questão de financeira, de ensino, são várias comissões. Então, a criação de um curso, ele não é tão simples. Ele demanda aí 6 meses, 1 ano para tramitar todos os passos. Mas o mais importante hoje é que realmente o curso atenda a demandas, tá? Então, a gente não vai chegar aqui e criar um curso que ele não tenha um embasamento, uma demanda gerada, né? Que seja mais um curso. Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, falando um pouco sobre mercado de trabalho, quais que são as habilidades que você acha que os alunos têm maior necessidade de desenvolver para conseguir se adequar melhor, para conseguir se dar bem no mercado de trabalho hoje em dia? O mercado de trabalho é muito dinâmico, né? Depende muito de qual área você vai estar atuando. Mas eu falo assim, sempre uma boa comunicação, ela abre portas. Né? Então, a gente ter realmente esse trabalho, essa postura, a questão realmente profissional, a gente ter realmente essa segurança realmente em transmitir aquilo que a gente conhece. Às vezes a gente forma, né? Eu também já fui estudante, eu já formei, a gente sabe que às vezes aquela insegurança quando a gente está saindo, mas a gente tem uma carga de conhecimento muito grande, entendeu? Às vezes, como é um ambiente novo, e todos nós temos resistência à mudança, todos nós temos resistência ao novo, né? Então, assim, quanto mais a gente aproximar de situações externas, nós vamos estar preparando os nossos alunos para quando chegar no mercado de trabalho, vai ser um cotidiano, vai ser algo que ele já passou por ali, ele consegue realmente desempenhar. Então, assim, a gente tem que ter realmente o quê? Primeira coisa é o conhecimento, né? Então, aquela base, conhecimento, a gente fala assim que a instituição,
ela te dá uma capacitação generalizada, porque são várias e várias áreas, né? Veterinário, você tem pequeno, você tem grande, você tem equino, você tem bovino, você tem cirurgia, você tem... Então, assim, né? Engenharia de computação, você tem programação, você tem manutenção. Então, assim, a gente tem um leque de informações. Então, a gente tem que ter o quê? O conhecimento de tudo, mas a gente ser muito bom em algo que a gente gosta. Então, quando a gente pega, realmente, tem essa formação, e a gente pega um caminho, pega algo, né, que a gente possa aprofundar, eu acho que essa caminhada, ela se torna mais fácil. Então, você tendo um conhecimento, realmente você tendo uma visão, você tendo uma postura adequada, e tendo essa visão de futuro, eu sempre falo o seguinte, toda empresa, ou todo dono do seu negócio, ele está cansado de saber os seus problemas. Entendeu? Não adianta você chegar lá e falar assim, olha, nós temos que fazer isso e aquilo. Ele já sabe. O grande diferencial do nosso aluno é quando ele fala o quê? Ele identifica os pontos frágeis e junto vem o quê? Possibilidades de resolver aquela situação. Então, ele já faz o quê? Uma proposta, tá? De estruturação, de resolução, de trabalho realmente voltado. Então, acho que esse é o grande diferencial. Então, quando você tem um aluno que a gente fala que tem essa visão ampla, sabe? Dificilmente eu acho que ele não vai ser bem sucedido. Agora, falando um pouco sobre o futuro ali da gestão, a gente sabe que pro ano que vem já tem ali as eleições novamente para diretor e reitor. Quais são os planos? Às vezes uma reeleição... Pois é, você me pegou agora de surpresa, viu, Hugo? Eu ainda não parei para pensar nisso, não. Na verdade, assim, a gente fez um trabalho, a gente foi eleito para essa gestão de 4 anos, né? Então tem mais... Eu nem fiz a conta, Hugo. Acho que mais 1 ano e meio. Acho que dá 1 ano e meio, mais ou menos. Então tem mais 1 ano e meio. Eu acho que as coisas vão correr naturalmente, entendeu? Então, se tiver de ser, né, a gente não corre do desafio, e também a gente vê que não é o momento também, a gente tem todo esse trabalho. Eu acho que é importante justamente isso, a gente realmente ter essa liberdade, essa tranquilidade de contribuir de qualquer forma que for. Então, assim, onde nós estivermos, sempre a gente vai estar contribuindo, né? Então, como você disse, me pegou de surpresa, eu não tinha nem pensado nisso, né? Mas, realmente, ainda a gente ainda não sabe, né? Como que vai ser. Só para fechar, qual o legado que o senhor gostaria de deixar para o nosso campus? O legado, assim, eu falo que quando a gente forma, a gente tem muito orgulho de voltar aqui, sabe, o Giovano? Então, eu falo isso pelas visitas das turmas que vêm aqui. Sim. Então, assim, quantas e quantas turmas que a gente não recebe? 40 anos de formado, 50 anos de formado. Hoje mesmo nós estávamos em reunião, montando a comissão para a comemoração dos 58 anos. E um ponto que a gente falou, gente, vamos voltar com o encontro dos ex-alunos, porque é tão bacana você juntar alunos de épocas diferentes, realidades diferentes, e pegar e realmente, né, viver histórias diferentes, momentos diferentes, tá? A gente está formando aluno de 40, 50 anos atrás? Não, entendeu? São outros tempos, outras histórias, né? Outros desafios. Então, assim, eu acho que um legado muito importante é que realmente a gente crie talvez uma possibilidade que essa passagem pela escola, realmente ela fique marcada. Né? Ela fique marcada, seja por conhecimento técnico, seja pela questão da amizade, seja pela formação humana e social. Então, a gente tem vários eixos aqui de formação, né? Que realmente a gente forme cidadãos. Porque a gente fala muito assim, a gente usa muito o exemplo assim, de criar oportunidades, realmente abrir portas. Então, realmente que vocês, quando saiam, que formem, realmente vocês olhem para trás e falam assim, eu acho que valeu a pena. Esse é um legado bacana, né? Porque assim, que eu costumo muito dizer, se hoje nós estamos aqui, é porque alguém lá atrás começou. E com certeza os desafios deles eram outros, entendeu? Era o começo, era a construção, era a consolidação, era mudança para Cefet, era mudança para Instituto. São lutas diferentes, né? Então essa luta nossa realmente de consolidação, né? Que realmente eu acho que traga o quê? Uma contribuição na qualidade do ensino, na qualidade do aprendizado. Então realmente que, né, saiam lá fora, que vocês o quê? Recomendam, estudo em Bambuí, que eu acho que valeu a pena. Então acho que esse é um legado bacana. Sim, e esse retorno ele é muito interessante porque eu tô tendo aula com o professor Brenner, né, que se formou na primeira turma de veterinária e agora retornou já para dar aula. Então, é muito interessante esse legado da escola mesmo, de valorização, né, do aluno querer voltar, querer contribuir com a instituição depois de formado.
Até um caso interessante, eu estava em Piuí, semana retrasada, eu estava participando de uma discussão da marca território, né? Porque o Instituto Federal Campus Bambuí está dentro da região da Canastra. E hoje a marca Canastra é a terceira mais conhecida, a gente só perde para a Amazônia e Pantanal. Então está num grande movimento, né? Que realmente o Instituto seja o portal de entrada da Canastra, explorando o que a gente tem de melhor, que é a capacitação, o treinamento, a nossa estrutura. E a gente estava numa discussão de estruturação do território, né, e eles me ligaram, Humberto, passa aqui em Japaraíba, nós estamos aqui, eles estavam lançando mais genética lá. Aí estava o Brenner, né, mais alguns alunos que estão acompanhando. Então, realmente, assim, o Brenner, né, aluno, primeira turma, hoje está aqui como nosso professor, excelente profissional, está fazendo um trabalho, assim, incrível, né? Então, todo mundo peça, Humberto, pede pro Brenner para vir cá, para conversar pra gente, para dar esse suporte. Então, isso é muito bacana, né? Isso aí, essa questão do egresso, ter aplicação, ter se identificado, acho que isso aí é muito importante. E a oportunidade dos alunos também acompanharem nessas histórias. Sim. Então, assim, eu acho que esse aí seria, como se diz, um legado que eu acredito que faria toda a diferença na vida de todos. Fica como inspiração, né? Isso. Então, para encerrar, eu gostaria de agradecer ao professor Humberto pela disponibilidade, por estar aqui, por esclarecer as nossas dúvidas, né, como alunos. Foi muito proveitoso o nosso bate-papo hoje. Eu que agradeço, Giovana, o Hugo. Eu acho que é sempre um prazer, né, a gente estar participando desses bate-papos. Eu acho que, assim, claro que não dá tempo da gente explorar todas as informações. São muitas informações. Estou à disposição, tá? Se caso vocês quiserem, sempre que vocês me convidarem, eu ficarei muito, muito feliz, né? Eu estarei aqui participando. E, assim, parabenizo toda a equipe de vocês aí pelo trabalho que vocês estão realmente, né, fazendo aí, podcast, toda a equipe dá o suporte, né? O Fábio tá ali dentro, ali, né, Fábio? Né? Dando todo o apoio, toda a equipe aí, realmente, do pessoal terceirizado, servidores, professores. Acho que é um movimento muito bacana, realmente, de fortalecer, acho que divulgar, né, as informações. E eu agradeço a todos, né, vocês que assistiram, né, esse podcast e tragam sugestões também de assuntos, claro. O que vocês têm curiosidade, que é importante. Realmente a gente dá continuidade. Sei que é um trabalho, vocês têm um cronograma, né, mas estarei aqui sempre à disposição. E nós estamos sempre abertos a sugestões também. Queria agradecer a todo mundo que acompanha o nosso episódio de hoje e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.